Fala pessoal, na aula de hoje eu quero passar para vocês algumas técnicas de aprendizagem, alguns recursos que facilitam muito na nossa aprendizagem. Inclusive faço amplo uso de todas essas técnicas, sempre fiz, e vão fazer com que a aprendizagem fique mais clara, mais fácil, mais rápida e com o principal intuito de economizarmos tempo. Então vamos começar pelo mapa mental. O que é o mapa mental? É essa estrutura visual cheia de ilustrações, desenhos, caixa de texto, setas e que tem o objetivo de transformarmos vários textos, da leitura de vários textos, nós vamos montar esse esquema. Então, é indispensável a leitura. Quem achou que poderíamos abrir mão da leitura se enganou. Mas o mapa mental, ele tem esse objetivo. Quando você precisar recorrer a esse estudo, a esse tema, a esse assunto novamente, você não vai precisar ler aquilo tudo de novo, porque você já montou o seu mapa mental. Essa estrutura visual aí que vai simplificar os textos. Então, mapas mentais são esses recursos, essas estruturas visuais de formatos variados, compostos de caixa de texto, seta, formas geométricas, cores, imagens, desenhos. E o principal objetivo, como eu disse, é ajudar a economizar tempo. Como? Porque você não vai precisar fazer a leitura novamente daqueles textos, daqueles assuntos ou temas. Estou estudando Guerra Fria, fiz o mapa mental da Guerra Fria. Quando eu estudar novamente esse assunto, precisar recorrer a ele, eu não vou fazer a leitura de novo, porque eu já tenho os meus mapas mentais guardados sobre aquele determinado assunto. Aí alguns exemplos de mapas mentais. Nós temos aí o mapa mental da Segunda Guerra, o tema sempre no meio da folha, e a partir do tema eu vou puxando setas, desenhos, caixas de texto, de tal forma que todo aquele conteúdo fica numa única folha, de uma visualização rápido e fácil. Da Guerra Fria, mapa mental da Guerra Fria. Lembrando que não precisamos, pessoal, de recursos tecnológicos complexos para fazer um mapa mental. É evidente que hoje tem muitos sites que ajudam a montar um mapa mental, mas a melhor forma é pegar a folha de papel ofício e começar a montar. Você coloca o tema no centro e vai puxando as setas, faz os desenhos, as principais informações. Ninguém melhor do que você para saber como que você vai montar o seu mapa mental com aquele assunto, com aquele tema. Aí o mapa mental do capitalismo e sua evolução, da Revolução Industrial, o mapa mental do estudo de demografia, temos aqui todos os principais conceitos de demografia, população absoluta, relativa, IDH, natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida. Então, numa imagem só, você consegue compreender o que demandaria várias páginas, vários textos de leitura. Um professor explicando, ele explica praticamente todos os conceitos de demografia apenas recorrendo a essa imagem. Esse foi um mapa mental que eu fiz, sintetizando as principais características socioeconômicas dos países da América do Sul. Puxei uma seta para cada país, eu coloquei algumas palavras-chave. Então, vamos colocar aqui Chile, pesca, cobre, vitivinicultura, hortifruticultura, IDH alto, as principais características. Puxei a seta de cada país e fui montando o mapa mental da América do Sul. Aí as principais religiões e as áreas em que elas são predominantes na Ásia. Esse esquema aqui não deixa de ser um mapa mental, simplificando o IDH, aqui a definição do IDH, os principais critérios, ilustrando os sinais de mais aqui, mostrando que para fazer o cálculo do IDH é levada em conta a expectativa de vida, mais os índices educacionais, mais a renda, o conceito de cada um desses quesitos. Embaixo aqui as faixas do IDH, que vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Então, claro, espero que tenha ficado o mapa mental.
Agora vamos falar do diagrama. O diagrama é uma representação, é um esquema também simplificado para resumir um determinado assunto, para simplificar, basicamente. O diagrama seria um mapa mental apenas com setas e os principais conceitos dentro das figuras geométricas. As figuras geométricas podem ser retângulos, círculos, tanto faz. Então, nós temos aqui a divisão, a subdivisão da geografia, em geografia humana e os seus principais sub-ramos. Temos a cartografia, temos a geografia física e os seus sub-ramos, a geomorfologia, hidrografia, climatologia, fitogeografia. Para ficar um diagrama melhor, poderia também colocar aqui ao lado de cada uma dessas ciências uma outra caixa, fazendo um conceito bem simples de cada uma dessas ciências. Então, o diagrama ele pode também ser utilizado não só para esquemas que tenham subdivisões, mas para Guerra Fria, para todos os outros temas que nós vimos no mapa mental. Então, ele é basicamente isso. Vamos pensar aqui no clima, nos elementos do clima. Aí, numa caixa aqui, eu vou colocar o clima. E nos elementos, eu vou puxar as setas. Quais são os elementos do clima? Nós temos aqui o clima. E os elementos, temperatura, pressão, umidade. Enfim, o diagrama também é um recurso que facilita muito a aprendizagem. E nós temos dois principais tipos de diagramas. O primeiro que eu quero falar aqui é o organograma. O organograma é uma representação, é um esquema que vai dizer como que é a estrutura de uma instituição, entidade, poder, enfim. O próprio nome já diz, organograma é como essa instituição, como esse poder, como essa entidade é organizada. Então, nós temos aqui o organograma mostrando a estrutura interna de uma escola. Nós temos a direção, a vice-direção, a coordenação pedagógica, os professores articuladores, professores, os secretários da escola, auxiliares administrativos, na base auxiliares de serviços gerais, bibliotecários. Pronto. Resumiu a instituição escola. Colocou no organograma mostrando como que se dá a organização interna dessa instituição. Aí também um organograma trazendo a organização de uma escola. Aqui o organograma trazendo o poder legislativo da União, que é o Congresso Nacional, formado pelo Senado, pela Câmara, que por sua vez os representantes são os senadores, deputados federais. O poder legislativo é aquele de legislar dos estados. O poder legislativo dos estados é representado pela Assembleia Legislativa, cujos representantes são os deputados estaduais. Poder legislativo do Distrito Federal. Poder legislativo dos municípios, que é representado pela Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores. Então, é um organograma trazendo o esquema, como é a organização do poder legislativo no Brasil. Outro tipo de diagrama é o fluxograma. O fluxograma é um diagrama que tem como finalidade representar processos ou fluxos de materiais e operações. Geralmente confundido com o organograma, agora essa é a principal característica do fluxograma. O fluxograma sempre possui um início, um sentido de leitura ou fluxo e um fim. O fluxograma ele vai trazendo um caminho, um esquema, e também utilizando figuras geométricas e setas, que vão te direcionando de um ponto até o outro. Então, o organograma é a organização de uma instituição. O fluxograma é o fluxo, é o sentido de um determinado assunto, de um determinado tema. Então, temos aqui um exemplo de um fluxograma. Então, vamos começar. Para a gente pensar em algo se vale a pena ou não. É algo que realmente quer fazer? Se não, nem faça. Se sim, aí você vai continuar. Ok, aí vai para a segunda parte. Pode acabar mal? Não. Então, pode fazer.
Pode acabar mal? Sim. Aí você vem para essa outra etapa. Mas daria uma boa história? Sim. Aí, então, pode fazer. Não daria uma boa história? Então, volta para o não faça. Então, observem que o fluxograma, ele vai trazer um sentido, um caminho, um fluxo. A divisão das atividades econômicas por setores é um exemplo clássico de fluxograma. Nós temos aqui o setor primário, é o setor que produz matérias-primas, formado aí pela agricultura, pecuária e extrativismo. Essas matérias-primas vão para o setor secundário, que é a indústria, principalmente, que vai transformar a matéria-prima numa mercadoria. E do setor secundário vai para o terciário. O que é o setor terciário? É o que atende diretamente o consumidor, é o comércio e a prestação de serviços. Agora, pessoal, já passando para o final, vamos falar dos esquemas mnemônicos, das técnicas mnemônicas, que é a memorização de conteúdos a partir de esquemas, brincadeiras, gráficos, palavras, músicas. Então, o mnemônico é uma técnica que consiste na elaboração de suportes como esquemas, gráficos, símbolos, formas, palavras ou frases para que a gente possa memorizar aquilo. Recorrer a estes suportes promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do conteúdo. Nunca mais você vai esquecer aquilo. Então, vamos ver alguns exemplos de técnica de estudo mnemônico. Aqui, precisamos gravar a sequência a partir do Sol dos planetas do Sistema Solar. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. A primeira letra de cada palavra é um planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Já não tem mais pescoço porque Plutão, esse aqui, já não é mais considerado um planeta do Sistema Solar. Então, isso é uma técnica que vai te ajudar a memorizar a sequência dos planetas do Sistema Solar. Aqui nós temos as camadas da atmosfera. Eu brinco que o que me ajuda a gravar é o tente. Mas é um tente diferente, é um tente em vez de ser com N, é com M. E é a inicial de cada camada da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. É o tente. São as camadas que formam a atmosfera. Outra técnica mnemônica que eu sempre passo para os alunos, quando a gente está falando de erosão fluvial e pluvial, eles fazem uma confusão. Aí eu falo, fluvial vem de flu. Fluminense é um time do Rio. Então, se fluvial se refere a rio, o pluvial vai se referir à chuva. E isso ajuda. Quem não conhece essa técnica mnemônica, para saber se o mês tem 30 ou 31? A gente começa, com esse ossinho aqui, são os que tem 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho e agosto repete. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 31. Tem o Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a nova frente, a nova fronteira agrícola do Brasil. Os princípios da administração pública, que deve ser observado principalmente por prefeitos, governadores, presidentes, é o chamado LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos atos e eficiência. Então, pessoal, eu tenho também no meu canal muitas paródias, muitas músicas, tem o rap do relevo brasileiro, tem o Hilarie dos climas, que são técnicas mnemônicas, que vão ajudar a memorizar um conteúdo e os alunos geralmente nunca mais esquecem aquilo. E aí eu já deixo aqui o convite. Se você conhece alguma outra técnica mnemônica, deixa aí nos comentários. Beleza, pessoal? Então, é isso. São essas as principais técnicas que eu queria passar. Como eu disse, eu faço amplo uso de todas elas, facilitam a aprendizagem, fazem com que a gente economize tempo. É isso. Valeu, pessoal!